Agora nós vamos falar dos triângulos. Tipos de triângulos. São triângulos equilátero, isósceles e escaleno. Os triângulos são polígonos que possuem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Aqui nós podemos observar, né? 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, né? 2, 3. Eles podem ser classificados de acordo com a medida de seus lados, como vemos no quadro abaixo. Repare no quadro que a quantidade de tracinhos iguais nos lados de cada triângulo indica que os lados têm medidas iguais. Vamos observar. Aqui nós temos um exemplo de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é sempre esse triângulo certinho. Por quê? Porque ele tem a medida dos lados iguais, a medida dos ângulos iguais. Então, tá vendo que aqui tem um traço, mais um traço e mais um traço? Por quê? Esse lado é igual a esse e igual a esse. Porque para facilitar na hora da gente classificar. Então esse triângulo tem um tracinho em cada lado. Significa que esses lados são iguais, né? São os lados com a mesma medida. Observe o triângulo do meio. Ele se chama isósceles. Tem 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos aqui. Por quê? Esse lado tem a mesma medida desse lado e que é diferente desse, né? Como classificamos os isósceles? 2 lados com a mesma medida, né? E o escaleno? O escaleno tem 3 lados com medidas diferentes. Então, observe que os tracinhos aqui, né, são medidas diferentes. Nós vamos observar esse exercício resolvido para ajudar na hora de fazer as atividades. Nós temos aí, 3 grupos, né? O enunciado. Observe os grupos de triângulos representados a seguir. Aí temos o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Aí a pergunta da letra A. O que há em comum entre os triângulos de cada grupo? Aí nós vamos observar a resolução. Para eu saber o que há em comum nas medidas dos grupos de triângulo, eu vou ter que medir, né? Vou utilizar uma régua. Então, observe que no grupo 1, cada lado desse primeiro triângulo tem o quê? 1,5 cm. No outro triângulo, cada lado eu tenho o quê? 2,5 cm. Então, são 3 lados iguais. Então, quando se trata de 3 lados iguais, são o quê? Triângulos equiláteros, que têm o lado com a mesma medida, correto? Agora, observe o grupo 2. Esse primeiro triângulo, 2,5 cm, 2,5 cm e aqui embaixo 1 cm. Aqui no outro triângulo, 1 cm, 1 cm e aqui, meio centímetro. Aqui embaixo, 2 centímetros, 2 centímetros e aqui, 1 centímetro. Ainda temos esse quarto triângulo, 1,5 cm, 1,5 cm e aqui 2 centímetros. O que nós temos em comum nesses triângulos? Né? Que cada um desses triângulos tem 2 lados com a mesma medida. Então, como é que chamamos os triângulos com 2 lados com a mesma medida? De triângulo isósceles, tá? No grupo 3, temos o primeiro triângulo aqui, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros e meio. 1 centímetro e meio, 2 centímetros e meio e 3 centímetros. 1 centímetro e meio, 1 centímetro e 2 centímetros. Tá vendo? Os 3 triângulos têm lados diferentes, são medidas diferentes para cada lado desses 3 triângulos. Então, só para lembrar, nós temos no grupo 3 triângulos
escalenos. E para concluir nossos estudos sobre triângulo, tá? Outro triângulo que merece atenção por ter características especiais é o triângulo retângulo. Esse polígono recebe o nome por ter um ângulo de 90 graus, tá? Entre seus ângulos internos. Então, quando a gente pega um transferidor, lembra do transferidor que eu ensinei no primeiro trimestre a usar? E aqui marcar 90 graus em um dos seus ângulos, tá? Que normalmente é representado por esse quadrado e esse pingo, né? Aqui no meio, nós vamos chamar de triângulo retângulo, porque aqui, ó, essa parte aqui é reta. Lembra a parte de um retângulo, tá bom? Então, nós temos as atividades a seguir para continuarmos. Vamos tirar as dúvidas na plataforma.